fundamentais das empresas competitivas. Então, leite derramado e outros custos chamados custos irrecuperáveis. Então, essa é uma expressão bem econômica também, do economês, que são os custos irrecuperáveis. Vamos ver o que isso significa aqui, aplicado às empresas competitivas. É provável que alguém já tenha lhe dito para não chorar sobre o leite derramado ou esquecer o passado. Esses adágios refletem uma refletem uma verdade profunda sobre a tomada de decisões racionais. Os economistas dizem que é um custo irrecuperável. A nota de rodapé aqui diz o seguinte: por vezes, o custo irrecuperável é também chamado de custo afundado, ou do inglês sunk cost. Então aí você pode encontrar em outros manuais de economia essas outras nomenclaturas como custo afundado, ou no manual estrangeiro sunk cost, que reflete aí o que é isso. Quando já ocorreu e não pode ser recuperado. Então é um custo, ele acontece e ele não se recupera. Como não há nada a fazer sobre os custos irrecuperáveis, eles podem ser ignorados na tomada de decisões a respeito de diversos aspectos da vida, inclusive na chamada estratégia empresarial. Nossa análise da decisão de paralisação das atividades de uma empresa é um exemplo da irrelevância dos custos irrecuperáveis. Adotamos a hipótese de que a empresa não pode recuperar seus custos fixos ao interromper temporariamente a produção, ou seja, independentemente da quantidade de produtos ofertado, mesmo que seja zero, a empresa ainda precisa pagar seus custos fixos, que seriam, neste caso, custos irrecuperáveis. Então veja, como resultado, esses custos são irrecuperáveis no curto prazo e a empresa pode ignorá-los ao decidir quanto produzir. A curva de oferta da empresa é a parte da curva de custo marginal que está acima do custo variável médio, aquilo que nós vimos no gráfico anterior. E a magnitude do custo fixo, neste momento, não é importante para essa decisão de oferta. A irrelevância dos custos irrecuperáveis também é importante para decisões pessoais. Imagine, por exemplo, que você atribua um valor de $15 ao ato de assistir a um filme recém-lançado. Você compra um ingresso por 10, mas o perde antes de chegar ao cinema. Será que você deve comprar outro ingresso ou ir para casa e recusar-se a pagar um total de 20 para ver o filme? A resposta é que você deve comprar outro ingresso. O benefício de assistir ao filme, que seria 15, ainda excede o custo de oportunidade de 10 pelo segundo ingresso. Os 10 que você pagou pelo ingresso que perdeu são um custo irrecuperável. Não vale a pena chorar por causa deles, como no caso do leite derramado. Ok? Então, esse é um exemplo. Mas, antes de avançar aqui para esse estudo de caso, e falar, ainda que o Menkyu coloque aqui o custo irrecuperável como algo que não vale a pena chorar, mas é algo que precisa, em grande parte, ainda mais hoje no século XXI, ser levado em consideração na tomada de decisão. Como, por exemplo, quando você compra máquinas e investe em equipamentos para um determinado tipo de negócio, se você fechar esse negócio, essa máquina, ela não funciona para outro negócio. Então vamos lá, vamos supor, se você resolver abrir um restaurante, você vai comprar uma série de equipamentos que são aplicados exclusivamente ao ramo de alimentos. Então não dá para daqui 6 meses você fechar o restaurante e usar os mesmos equipamentos que você investiu para abrir agora uma lavanderia. Para abrir uma lavanderia você precisa de outros equipamentos. Portanto, esses equipamentos específicos, eles são chamados de custos irrecuperáveis. Ou seja, ao decidir montar um restaurante, você tem um custo para fazer ele. E se você decidir sair, você terá um custo relativo a esses equipamentos
que não lhe permitirão migrar para outra atividade. Então, esse conceito precisa ser considerado e precisa ser levado em conta, porque justamente você hoje, como hoje exige um investimento muito alto iniciar qualquer tipo de negócio, até mesmo os negócios pequenos, qualquer empreendedor, ainda que esteja num mercado mais próximo da estrutura de mercado competitivo, a gente precisa considerar, portanto, que esse custo ele não vai ser recuperado mesmo que você troque de atividade. Então, é um custo, como aí falou mesmo, enfim, é um leite derramado, é o custo. Portanto, ainda, por isso que, mais uma vez, ainda que a gente diga que a estrutura de mercados competitivos seja importante estudar do ponto de vista teórico, é muito difícil você encontrar na realidade essa estrutura de mercado com todos esses elementos teóricos. Por quê? Porque quando a gente fala de custos irrecuperáveis, estamos falando que existem sim barreiras que precisam ser superadas quando empresas entram e quando empresas saem de um determinado setor, por mais simples que ele seja. Então, como falou aí do fazendeiro, então o fazendeiro compra uma terra para plantar batata. Se ele desiste de ser agricultor, aquela terra é um custo irrecuperável. Ele precisa vender para fazer outra coisa e vender para alguém que queira ser fazendeiro. Não dá para ele transformar aquela propriedade dele ou uma fazenda distante. Ele agora, em vez de criar vacas, ele agora vai botar um salão de beleza no meio do nada. Então você tem coisas que precisam ser consideradas, ainda que, como o Menkyu colocou aqui, não vale a pena chorar muito por esses custos recuperáveis, e pode ser que em alguns momentos você não considere esse custo como importante para a decisão estratégica. Enfim, como a gente viu aí, basicamente, em geral, você não considera esses elementos, enfim, que são adicionais à compreensão teórica dos mercados competitivos. Agora aqui o Menkyu coloca um estudo de caso: restaurantes quase vazios e mini coffee na Baixa Estação. Você alguma vez já entrou em um restaurante para almoçar e viu que estava praticamente vazio? Talvez tenha se perguntado por que o estabelecimento se dava ao trabalho de ficar aberto, uma vez que a receita proporcionada por poucos clientes não tinha nenhuma possibilidade de cobrir os custos de operação do restaurante. Ao tomar a decisão de abrir ou não para o almoço, o proprietário de um restaurante precisa ter em mente a distinção entre custos fixos e variáveis. Muitos dos custos de um restaurante, aluguel, equipamento de cozinha, mesas, louças, talheres, são fixos. Fechar durante um almoço não reduziria esses custos. Em outras palavras, são os custos irrecuperáveis no curto prazo. Quando o proprietário está decidindo se deve ou não servir o almoço, somente os custos variáveis são relevantes. Então veja, a teoria aqui prevê mais uma vez os preços dos alimentos adicionais, salários dos funcionários, e por aí diante. O proprietário da casa só fechará para o almoço se a receita proporcionada pelos poucos clientes não for suficiente para cobrir os custos variáveis do restaurante. O operador de um campo de mini-golf de uma estação de verão enfrenta uma decisão semelhante. Como a receita varia substancialmente de estação para estação, a empresa precisa decidir quando vai ficar aberta e quando vai ficar fechada. Novamente, os custos fixos, o custo de comprar o terreno e construir um empreendimento, são irrelevantes. O campo de mini-golf só deverá ficar aberto nos períodos do ano em que as receitas excedem os custos variáveis. Então, mostrando mais uma vez que, ainda como eu tenha feito um comentário adicional, é importante compreender o que são os custos irrecuperáveis, mas é claro que, do ponto de vista operacional aqui, como aí citou, as empresas vão considerar que as receitas excedam os custos variáveis. Então, se isso acontecer, o empreendimento ele fica aberto. Ok? Pois bem, a decisão da empresa